Só que a ciência, ela não trata como objeto da existência de Deus. Por quê? Porque sequer faz sentido a pergunta, porque a ciência trata, não só a ciência trata. Porque o método científico, ele precisa ter, você precisa ter uma capacidade de fazer experimentos, de acompanhar esses experimentos. Você vai induzir a partir de certas... você formula uma hipótese, você depois vai ter que validar essa hipótese, vai ter que testar ela. E você vai induzir um resultado, você pode até induzir uma lei geral. Mas você vai estar sempre vinculado às premissas das quais você partiu, aos seus instrumentos de análise, às consequências que você vai ter. Uhum. Então não é que o método científico é errado, pelo contrário, na verdade o método científico é fantástico. No entanto, o escopo dele é limitado. Você tem um escopo do método científico, você não consegue. A pergunta, assim como o método científico não serve para te falar o que é o certo e errado. Porque o objeto não faz sentido. Falar, cara, vou fazer aqui um experimento científico, Igor, para te falar o que é o certo e errado. Não casa direito, entendeu? Eu não tem um experimento do heroísmo. Eu não tenho experimento do cara que entra num prédio em chamas e tira uma criança. Eu não tenho como da maternidade. Por mais que você fale, mas tem na biologia, maternidade. Não, beleza, mas... Pô, tem algo a mais, tem um amor da mãe pelo filho, que mesmo que você fale um negócio biológico, transcende, não se explica. Então, a ética não pode ser reduzida ao método científico. A pergunta nem faz sentido. A beleza que a gente falou. Qual que é o método científico para falar que bar é mais bonito do que se eu começar a gritar aqui agora? Claramente é mais bonito. No entanto, eu não sei qual é não é uma ciência exata, não é assim que funciona. Então, o método científico, ele não consegue me dar resposta sobre qual é a origem do bem. E ele não consegue me dar resposta sobre Deus existe sim ou não. Eu não consigo pegar um microscópio e falar, cara, Deus existe. Não, sim, olhei aqui o negócio. E aí, quando você fala, pô, isso aqui está fora do escopo da ciência. Não é nem que a ciência desprova ou prova. E eu acho que muita gente argumenta errado nesse ponto, a minha leitura. Tem muita gente querendo usar a ciência para provar que Deus existe. Novamente, não vejo isso um problema, que se tente. Mas eu não acho que a pergunta é nessa linha. Porque a ciência não vai... E também você não vai conseguir o contrário, você não vai conseguir nenhuma coisa nenhuma. Você vai ficar falando de física, de biologia infinitamente. Eu não acho que ali você vai encontrar a resposta que você está procurando. Por quê? Aí a filosofia vai me mostrar, fala, cara, para além da física, para além do estudo, existe o estudo da filosofia mais pura, que é o que se chama da metafísica. E foi ali que eu achei a primeira prova da existência de Deus. E a discussão se Deus existe. Então entende como eu fui migrando de ciência. Falei, cara, ética, o certo e o errado. Está relacionado? Sim, porque eu quero saber a origem. Mas repara que a gente foi avançando na ética bastante aqui, sem necessariamente entrar em Deus existe ou não.